Olá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre as obras literárias da FUVEST 2021. Aqui o índice, a gente vai falar sobre essas obras na primeira parte, nesse primeiro vídeo, e na segunda parte vamos falar sobre as obras que restaram. Começando com poemas escolhidos do Gregório de Matos. Então, o Gregório, ele era muito conservador, elitista e preconceituoso. As sátiras de Gregório, elas criticavam sem dó todas as classes sociais, desde a nobreza e o clero até os povos indígenas, passando pelos escravos. Por isso, ele foi apelidado de Boca do Inferno ou Boca de Brasa, tá? Boca do Inferno ou Boca de Brasa. E sobre o século XVII, é importante a gente lembrar que o país se encontrava no ciclo do açúcar, no ciclo econômico do açúcar. Bom, sobre o Barroco, o movimento literário ao qual o Gregório pertence, os valores da Contra-Reforma, eles orientavam as ações em vários âmbitos da cultura do período. A gente também tem, nesse período, a atuação da Companhia de Jesus. A Inquisição era uma instituição católica voltada ao combate das heresias e ela vigiava atentamente quem se afastasse dos preceitos morais cristãos. Os que insistissem em defender valores contrários à igreja, eles poderiam ser inclusive queimados em enormes fogueiras que eram montadas nas praças. A gente tem duas tendências. Falando primeiro do cultismo, o Dom Luiz de Gôngora e Argote, ele se notabilizou por uma obra marcada pela sofisticação. Ele afirmava escrever não para muitos. E essa posição elitista criava poesia dita culta, cuja interpretação ela contava com a agudeza dos leitores, né? A capacidade intelectual de decifrar de maneira rápida metáforas em que elementos inusitados eram relacionados. Era comum, por exemplo, os cabelos da amada, da dama, serem relacionados a ouro, os lábios a rubis, os dentes a pérolas, explorando o sensorialismo e com intensa evocação de imagens, cores, sons e cheiros. No plano da sintaxe, opera-se com construções labirínticas em que se sobressaem os hipérbatos, que nada mais são do que inversões sintáticas radicais, e os quiásmos, que seria a disposição de elementos de forma cruzada. O estilo rebuscado de Gôngora, ele foi um dos modelos do chamado cultismo, que é uma forma requintada da expressão barroca, também conhecida como gongorismo. Já sobre o conceptismo, o Francisco de Quevedo, em vez do acúmulo de referências sensoriais, ele buscava empregar o máximo de ideias e pensamentos com o mínimo de palavras. Então, o intelectualismo é a principal marca da obra quevediana e a linha mestra do chamado conceptismo, né, também chamado de quevedismo. As transições bruscas e os contrastes violentos são também expressões desse gosto, que se manifesta no uso recorrente de antíteses e de paradoxos. Então, de forma bem resumida, enquanto o cultismo se preocupa mais com a forma, o conceptismo, que também é chamado, né, de quevedismo, ele se preocupa mais com o conteúdo. Esse é o barroco. Falando um pouquinho mais sobre a obra em si, o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, é uma compilação de 174 textos do poeta baiano, organizado pelo crítico José Miguel Wisnik. E desses 174 poemas, 133 são sonetos. O que é soneto? É uma composição fixa de 14 versos, que também é utilizada no livro Claro Enigma.
Todos os poemas dessa edição vêm antecedidos de didascálias, que são títulos geralmente longos, que informam sobre as circunstâncias em que o texto foi escrito, a quem se dirigia, ou o tema sobre o qual o poeta reflete. Mais do que um mero título, as didascálias são verdadeiros protocolos de leitura que orientam a interpretação. Aqui eu coloquei uma divisão dessa obra. Então, primeiro a gente tem a poesia de circunstância, que engloba os textos que se relacionam diretamente com a realidade na qual o poeta se inseria. Essa seção subdivide-se em duas partes. A gente tem a satírica, que engloba, né, os textos em que o autor ele ataca os maus costumes, incluindo também os poemas de temática graciosa, em que se explora o pitoresco dos acontecimentos, como festas ou algazarras. Tá? Isso na subdivisão satírica. E na encomiástica, a gente vai ter os poemas que exaltam as qualidades de pessoas destacadas na sociedade do tempo. Vocês podem pensar na poesia encomiástica como aquela poesia feita por encomenda, né, destinada a elogiar figuras importantes na época. A poesia amorosa, na poesia amorosa, a gente vai ter os textos de temática, obviamente, amorosa. E essa seção também se subdivide em duas partes. Bom, a gente tem a lírica, que envolve os textos em que o poeta explora a temática amorosa em gênero alto, ou seja, apresentando o amor de uma maneira elevada, atualizando metáforas e formas de expressão consagradas pela tradição. A gente também tem a subdivisão erótico-irônica, que abriga os textos que abordam a sexualidade de maneira explícita, afastando-se do caráter elevado da subseção anterior. Em relação à poesia religiosa, a gente tem os poemas relacionados à busca do perdão junto a Deus. Vale também notar, né, que o crítico José Miguel Snick, ele também incorporou nessa seção os poemas com a temática da efemeridade ou transitoriedade, como está colocado aqui, da vida. Bom, agora vamos destrinchar essas divisões. Bom, primeiro sobre a poesia de circunstância satírica. Uma das referências mais frequentes na poesia do Gregório de Matos é a cidade de Salvador, que é designada como cidade da Bahia, como cidade ou como simplesmente Bahia. O destaque maior está nas relaxações morais dessa cidade. O poeta ataca a nobreza que se suja, miscigenando-se com negros e indígenas, tá? Se suja entre aspas, porque era uma opinião veiculada na época. E a noção de que a cidade da Bahia é um espaço bastante desordenado, ela se manifesta também no fato de que a representação das pessoas em sociedade, ela não condiz com as posições que elas efetivamente ocupam. Diante dessa realidade em que todas as coisas pareciam estar fora do lugar, o poeta percebe-se ocupando uma posição deslocada. No período em que viveu na Europa, ele ocupou cargos na magistratura, conviveu com nobres e tinha inclusive a simpatia do próprio rei. Só que quando ele chegou na Bahia, ele teve de encarar um meio cultural pífio e a pouca disposição dos habitantes para se enquadrarem a padrões de comportamento que estavam vigentes do outro lado do oceano. 3 importantes sonetos, eles tratam de um mesmo tema, que seria a nobreza baiana com ascendência indígena, a fidalguia Caramuru. Os textos, eles apresentam uma interessante incorporação de vocábulos indígenas e eles são usados para desconstruir o orgulho de ter sangue indígena. A economia baiana, ela enfrentava, a partir de meados, né, do século XVII, mais ou menos, a forte concorrência da produção antilhana.
no mercado mundial do açúcar. E a sátira do Gregório, ela vai registrar com desdém a mobilidade social que permitia a um mercador rude, sem gota de sangue fidalgo nas veias, ascender a posições de destaque. Por fim, os membros da igreja, eles são um dos tipos sociais mais atacados pelas sátiras de Gregório, e longe de serem defensores da moralidade cristã, freiras e padres entregam-se a prazeres mundanos ou são comparsas de falcatruas e algazarras. Então, aqui a gente comentou sobre a poesia de circunstância satírica do Gregório. Falando sobre os outros tipos, a poesia encomiástica, como já foi dito, ela é aquela voltada a elogiar membros que se destacam na sociedade de corte. No gênero lírico amoroso, o Gregório ele vai trabalhar com a modalidade do estilo alto, ou seja, sem empregar vocábulo sujo, chulos, ou referir-se abertamente ao ato sexual. A mitologia greco-latina, ela se faz presente nas ações do amor, que é personificado na figura do Cupido, que é um menino travesso e tirânico que subjuga completamente o poeta, impondo as mais cruéis provações. Bom, a gente também tem os poemas de gênero baixo, em que a abordagem de uma maneira grosseira e direta do ato sexual, referindo-se à genitália, e também a mulheres de variada condição social, com larga preferência por freiras e mulatas. A poesia erótico-irônica, ela também vai explorar o tema escatológico, tá? O que seria isso? Bom, existem várias referências, sem meias palavras, a excrementos, tá? Esse seria o tema escatológico da poesia amorosa, erótico-irônica. Sobre a poesia religiosa, né? Então, em sua poesia lírico-religiosa, o Gregório de Matos ele vai trabalhar com temas típicos do catolicismo contra-reformista. Um dos temas mais presentes nesse gênero é a busca do perdão divino por sua vida pecadora, tá? Então, busca do perdão divino. O organizador de poemas escolhidos de Gregório de Matos, ele alocou na seção Poesia Religiosa também os poemas ligados à efemeridade da vida. Esse tema literário lembra que todos os seres vivos, eles estão caminhando inexoravelmente para a morte. E diante desse fato inarredável, o poeta ele reitera o caráter vão dos prazeres materiais ou a inutilidade de egoísmos e vaidades, mostrando como porto seguro os valores da moralidade cristã. Passando para a obra A Relíquia. Bom, então essa obra é uma autobiografia do Teodorico Raposo, tá? A gente tem como epígrafe sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Então, o que significa isso? Significa que o manto da fantasia, justamente por sua diafaneidade, tá? Diafaneidade, que quer dizer transparência, ele não consegue cobrir totalmente a verdade em toda a força de sua nudez. Então, o leitor, ele sempre deve estar atento a respeito da relação que o romance estabelece entre verdade e mentira e entre fantasia e realidade. A opção estética sugerida pela imagem, né, presente nessa epígrafe, ela diz respeito à reafirmação do realismo-naturalismo, que está figurado na nudez forte da verdade. E também a afirmação de que o escritor ele pretende, sim, se permitir uma maior liberdade de criação e de imaginação, que está referida, no caso, no manto diáfano da fantasia. Bom, lembrando que o embate entre verdade e mentira, e entre fantasia e realidade, também está presente no romance Nove Noites, do Bernardo Carvalho, que é uma metaficção historiográfica. A gente vai ver o que isso significa mais adiante.
Agora eu vou contar para vocês a história desse livro, a história de A Relíquia. Bom, primeiro a gente tem Lisboa, certo? Que era o local da moradia da Titi, ou da Dona Maria do Patrocínio das Neves, tá? Que era uma mulher rica que sempre usava óculos escuros. E ela é responsável pela criação de Teodorico Raposo. O Teodorico, ele estava submetido à rigorosa educação religiosa imposta pela Titi, né? Isto é, pela tia. E sendo assim, o protagonista, que é o Raposão, ele finge um comportamento piedoso e beato. Então, certa vez, o doutor Margaride, que é um dos frequentadores da casa, ele revelou para o Teodorico que ele tinha um rival na preferência da rica senhora. E esse rival era justamente Jesus Cristo. Então, a Titi, ela estava planejando dar a sua herança para a igreja, e não para o protagonista Teodorico Raposo. Então, a partir desse momento, o Teodorico, ele faz da santificação o seu projeto. E ele chega a conceber, inclusive, a fazer uma viagem para Jerusalém. Então, o narrador, ele descreve a sua viagem até Alexandria, que é uma escala antes da ida a Jerusalém. No navio, ele conhece o alemão Topsius, que é um arqueólogo que faria o mesmo percurso, razão pela qual resolveram seguir viagem juntos. Teodorico passou com a Miss Mary, tá, MM, que era chamada de Maricoquinhas, as semanas seguintes. A Mary deu uma camisola ao amante, fazendo acompanhar, né, por uma dedicatória sensual, que dizia o seguinte: ao meu Teodorico, meu portuguesinho possante, em lembrança do muito que gozamos, assinado MM. Tá? Então, esse era o bilhetinho que estava junto com a camisola. Chegando em Jerusalém, o Teodorico ele se depara com uma árvore da qual ele forja a suposta coroa de espinhos de Cristo. Essa relíquia seria entregue a Titi. Todo o capítulo 3, ele é tomado por uma experiência mística pela qual passa o Teodorico, sem que se esclareça por completo se foi um sonho ou apenas uma vivência transcendental. O Teodorico, ele narra um episódio em que ele acompanha, ao lado do Topsius, a movimentação que levou à crucificação do polêmico e criticado Rabi. Rabi vem de rabino, que é um líder religioso, e esse Rabi, na verdade, é Jesus Cristo. Depois, ambos retornaram ao acampamento e adormeceram. O Teodorico, ele só é acordado para o café da manhã. Bom, em seguida, o Teodorico, ele retorna, né, a Lisboa, a casa da Titi, e ele declara ter trazido lembrança para todo mundo. Tá? Para cada pessoa que frequentava essa casa, ele havia trazido uma lembrancinha. As visitas chegaram na casa da Titi e havia um novo membro nesse grupo, que era o Padre Negrão. Ele cobria a Dona Patrocínio de gentilezas. Quando a tia finalmente abriu o pacote em que se encontrava a sua suposta relíquia, o que apareceu, na verdade, foi a camisola de Mary e o seu bilhete comprometedor, o que resulta na expulsão do Teodorico de sua casa. O rapaz, ele pegou a primeira mala, que era justamente a das relíquias, e saiu. Em seguida, ele passou a vender esses objetos sagrados, ou supostamente sagrados, né? E um dia ele recebe um recado comunicando o falecimento da Dona Maria do Patrocínio e a herança que lhe cabia, que foi apenas um óculos. O restante da fortuna ficava para os frequentadores da casa, sendo que o padre Negrão era o que abocanhava a maior parte, como paga da sua bajulação a Titi. Enfurecido, o Teodorico ele volta o seu ódio para uma imagem de Cristo que havia no seu quarto, acusando-o de ter provocado
a troca de pacotes que o derrotara. De repente, a imagem de Cristo, que posteriormente se identificaria com a sua consciência, ela passou a responder a essas acusações, afirmando a falsidade da fé do Teodorico, e transmitiu-lhe também o ensinamento que deveria tirar do episódio, o da inutilidade da hipocrisia. Naquele momento, o Teodorico assumiu consigo mesmo o compromisso de não ser mais hipócrita. Ele se casa, ele se enriquece, torna-se pai, ganha o respeito do bairro e a comenda de Cristo. Já o padre Negrão, ele agora vivia de caso com Adélia, que era uma antiga amante de Teodorico. No entanto, ao final, o narrador ele pondera que deveria ter dito que as iniciais MM, elas na verdade se referiam a Maria Madalena. Então, ao final, a gente não sabe se o narrador protagonista ele está arrependido ou não. Aqui é uma imagem, né, da crucificação de Cristo, que foi acompanhada pelo Teodorico Raposo, que estava em companhia do alemão Toxius. A explicação para a ressurreição que consta nesse livro, ela se distancia daquela que está presente na Bíblia. A versão apresentada por Teodorico em seu devaneio faz referência a uma ação dos seguidores de Cristo, que conseguiram fazer com que lhe fosse servida, né, com que fosse servida para Jesus, na cruz, uma bebida narcótica que deixou Jesus em estado de dormência profunda, próximo da morte. Desse estado, ele seria posteriormente retirado com antídoto. O problema é que esse estratagema ele falha e Jesus de fato morre. Maria Madalena, ao visitar o túmulo onde deveria estar o corpo e encontrá-lo vazio, ela espalha a versão da ressurreição, que no devaneio do Teodorico nunca chega a acontecer de fato. Então, existem algumas modificações em relação à história contada pela Bíblia. Quincas Borba. Então, Quincas Borba, ele narra a história de um dos discípulos do filósofo Quincas Borba, que era o professor Rubião. Ele havia servido de enfermeiro ao Quincas quando ele adoeceu. O Quincas Borba, ele faz do Rubião o seu herdeiro universal, com a condição de que ele tomasse conta de um cachorro, também denominado Quincas Borba. O Rubião vai então para o Rio de Janeiro com uma grande fortuna, né, herdada pelo filósofo, aliás, herdada do filósofo, e aos poucos ele vai perdendo tudo, porque ele foi enganado por pessoas menos ingênuas e mais ambiciosas do que ele, como o capitalista Cristiano Palha e o advogado e jornalista Camacho. O Rubião ele vai à loucura por causa de seus problemas financeiros e por sua paixão platônica por Sofia Palha, que se insinua discretamente para o Rubião, mas nunca passa disso, tá bom? O Rubião, ele então morre completamente louco, coroando-se Napoleão III em Barbacena. Dias depois, morre o cãozinho Quincas Borba. Bom, Quincas Borba é um romance narrado em terceira pessoa. O narrador de Quincas Borba, ele não é personagem da narrativa, então se trata, assim, de um narrador em terceira pessoa que, por entrar no universo passional e mental das personagens, para dizer o que elas estão sentindo ou pensando, ele pode ser classificado como onisciente. Apesar de, tecnicamente, o narrador do romance ser onisciente, ele não mantém um distanciamento dos fatos narrados. Ao contrário, ele comenta os acontecimentos da fábula, demonstrando dúvidas e hesitações, relativizando, inclusive, a própria onisciência. Emprega-se também a primeira pessoa gramatical. Vale também lembrar que outra obra da FUVEST, que é narrada em terceira pessoa, ou que possui foco narrativo em terceira pessoa, é Campo Geral, do João Guimarães Rosa.
Bom, aqui a gente tem um triângulo amoroso composto pelas personagens Rubião, Sofia Palha e Cristiano Palha. De maneira planejada ou não, o Cristiano Palha e a Sofia Palha, eles começam a bajular o Rubião, ou talvez fosse mais preciso dizer, a fortuna do Rubião. Quando ele recebe uma cesta de morangos com um bilhete da Sofia, que depois ficamos sabendo que foi escrito pelo próprio Cristiano Palha, o capitalista ele julga que havia alguma intenção oculta por trás daquela gentileza. E é isso que leva Rubião a declarar-se para Sofia, num dos momentos mais importantes da obra. Eles estavam passeando no jardim da casa dos Palha, de braços dados, quando a moça ela percebe que Rubião ele estava agindo para além de uma boa amizade. Ela sabe que precisa fazer alguma coisa, mas o Rubião não desiste. Por fim, eles são interrompidos pelo Major Siqueira, que era um amigo da casa, que descobre assim o interesse de Rubião pela esposa do Palha. Então a Sofia, ela conta ao marido a declaração de amor do Rubião, só que eles não podiam cortar relações com ele, né? Uma vez que o Palha, ele devia ao antigo professor. Então aqui fica claro o pragmatismo à revista do Palha e da Sofia. Eles eram muito pragmáticos, muito interesseiros. Bom, os sucessos financeiros do Cristiano Palha, inversamente proporcionais aos de Rubião, eles fazem com que ele e a Sofia, eles ascendam socialmente, tá bom? Falando sobre o humanitismo, que é uma filosofia exposta nessa obra, a teoria do Quincas Borba, filósofo, obviamente, era uma legitimação da busca do prazer, sem condenar o egoísmo, a volubilidade, o cinismo, a superficialidade e a vaidade. Os exemplos grotescos e as conclusões absurdas de Quincas Borba, elas são indícios de que não se deve levar a sério os princípios humanitistas, que funcionam como uma paródia do positivismo e das tendências cientificistas da segunda metade do século XIX, que são satirizados impiedosamente. O Quincas Borba ele explica a Rubião a base da sua teoria, mostrando que a morte de sua avó, que foi atropelada, ela não foi uma tragédia simplesmente porque o dono da carruagem que atropelou a sua avó tinha fome. O lema dessa filosofia é o vencedor às batatas. A vitória do Palha e da Sofia sobre o Rubião, que lhes rende muito mais do que batatas, como já foi comentado, parece uma transposição para um contexto moral e humano do princípio darwinista, né, do princípio do Charles Darwin, da sobrevivência do mais apto, que seria, na realidade, a lei de humanitas. Ainda de acordo com esse pensamento, com essa teoria, a guerra ela possui sim um caráter conservador e benéfico. Então aqui eu caracterizo para vocês a filosofia humanitista. Bom, agora tratando sobre Angústia, obra do Graciliano Ramos, aqui eu coloquei um resumo da obra. Então o Luiz da Silva, ele é o narrador protagonista. E uma obra narrada em primeira pessoa é, por definição, marcada pela perspectiva daquele que conta a história. Os acontecimentos são apresentados à medida que surgem na mente do narrador e são sempre alterados por seu estado de espírito, emocionado com os fatos que narra. A organização da cronologia do enredo, ela fica por conta do leitor, uma vez que passado e presente eles se fundem na narrativa. Não podemos esquecer também que as personagens, elas são descritas sempre em uma perspectiva deformada, o que as aproxima de uma estética expressionista, pois nos são revelados a partir da visão de um único narrador.
Então, é possível sempre desconfiar da veracidade das observações sobre o caráter repulsivo do Julião Tavares, por exemplo. O Trajano, ele é o avô de Luiz da Silva. Algumas vezes ele vai à cidade e se embebeda. E quem o ajuda é o mestre Domingos, que havia sido escravo do coronel, e agora é dono de um pequeno estabelecimento comercial na cidade. O Domingos, ele procura proteger o seu ex-patrão da humilhação, mas o Trajano o destrata, chamando-o de negro e vomitando em sua roupa. Uma das cenas mais marcantes da infância do narrador, Luiz da Silva, é o momento em que uma grande serpente ela se enrola no pescoço do avô Trajano. A Marina, ela é vizinha de Luiz da Silva em Maceió. A Marina, então, se tornou namorada do Luiz. Ela constantemente se queixa da falta de condições para dar andamento aos planos do casamento, e ela se recusa a unir-se a ele sem que todo o necessário tenha sido comprado. Então, a Marina, assim como a personagem Sofia Palha, tá, do Quincas Borba, é uma pessoa interesseira. Bom, então, com o tempo, a Marina ela se afasta do namorado e passa a conviver, e passa a conversar, e passa a conviver com frequência com o Julião, com quem ela começa a se envolver, tá bom? Como eu disse, então, existe essa relação entre as obras Angústia e Quincas Borba. E o Julião Tavares, ele engravida a Marina, sendo enforcado com a corda que o seu Ivo, que é um outro personagem, ele presenteia Luiz, certo? Bom, aqui tá a foto do Trajano, que é o avô de Luiz, com uma cobra no pescoço. Essa seria uma imagem muito recorrente na obra Angústia, por isso que eu destaco ela aqui. Aqui é uma imagem representando, né, o Luiz stalkeando a personagem Marina. Tem uma parte do livro em que ele efetivamente faz isso, tá bom? E aqui, né, o Luiz da Silva, que é o narrador protagonista, enforcando Julião por ciúmes. Bom, última obra desse primeiro bloco, é claro, Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. Bom, então em 1951, o Drummond publicou o Claro Enigma, que é o seu 7º livro de poemas. Livro em que abandonou a tendência da poesia social de livros anteriores. Em relação ao título, além da ideia de oposição, intrínseca à utilização do oxímoro, que é um tipo de paradoxo, há a negação da principal característica do enigma, que seria a obscuridade, pela anteposição do adjetivo claro. Assim, outra leitura para o título é a da clareza da percepção da existência de um enigma. Dessa forma, o título pode também afirmar que temos claramente um enigma. E esse enigma, além da própria poesia, é por extensão a existência humana, tá? O Claro Enigma, ele marca o retorno do poeta a um tipo de individualismo essencial, e mais do que o papel da poesia como instrumento de conscientização e transformação social, a palavra poética ela é fruto de um mergulho interno, muitas vezes por galerias escuras e assustadoras da alma, que possibilita trazer à tona os mistérios da existência. Trata-se de um livro que nasceu sob a égide do pessimismo, e depois de ter se aproximado significativamente do Partido Comunista, o Drummond, aparentemente desiludido do potencial de transformação política dos seus versos, ele se volta para o seu universo interior, retomando, portanto, a sua mitologia pessoal. O artista ele encontra-se mergulhado na reflexão
sobre o labor formal da composição de seus versos nos moldes parnasianos, que é um outro movimento literário. E, por fim, o poeta está imbuído das dúvidas existenciais. Qual que é a epígrafe desse livro? Os acontecimentos me entediam, que é uma frase do Paul Valéry, tá bom? Bom, como a gente já fez em relação aos poemas escolhidos do Gregório de Matos, a gente vai dividir o livro Claro Enigma em 6 partes. Entre o Lobo e Cão, envolve os poemas metalinguísticos, tá? Em Claro Enigma, são 7 os textos em que assumidamente aborda-se o amor, sem, no entanto, qualquer traço de romantismo pueril ou marcas de idealização, com outra ênfase, em especial no amor maduro. Os textos, eles revelam uma perspectiva do ser amante e ser amado, que assume o ato de amar como intrínseco à condição humana e parte fundamental em qualquer fase da vida, tá? Essa seria a parte denominada Notícias Amorosas. A terceira parte do livro, ela é composta de 4 homenagens a homens que foram parte da vida do poeta. Seu neto Pedro, que acabou de nascer em Buenos Aires e a quem ele prevê um destino complicado e cheio de desafios. O poeta Manuel Bandeira, que é autor de Vou-me embora para Pasárgada, e que segue seu destino guiado pela intuição, pelo amor e com a consciência de correr os riscos desejados. O Mário Quintana, a quem encontra em um bar e celebra no único texto em prosa do livro. E, por fim, ao amigo que já estava falecido na época, Mário de Andrade, que é autor de Macunaíma. Selo de Minas é uma parte composta de 5 poemas que abordam diretamente o estado de Minas, e mais diretamente a família do poeta. O Drummond, ele retoma aspectos pitorescos e gerais de seu estado natal. Então, a Catedral de Mariana, a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, o Museu da Inconfidência, e mais longamente, nos Bens e o Sangue, a história da venda da propriedade da família do poeta em Itabira. A quinta parte de Claro Enigma, Os Lábios Cerrados, ela reúne os mortos que continuam presentes na vida do poeta e que, de certa forma, participam do cotidiano por permanecerem vivos no interior do eu poemático. Entre as reflexões dessa parte da obra, a relação entre o poeta e seu pai, ela é uma das mais recorrentes. Sobre a última parte, a organização formal, ela imita a estrutura aplicada por Dante Alighieri em A Divina Comédia, que é os tercetos decassílabos. Outra marca do mundo clássico, e essa de ordem temática, é a imagem da máquina do mundo, utilizada por Camões em Os Lusíadas. Então, após recusar a natureza mítica das coisas, que é ofertada pela máquina do mundo, o sujeito ele continua a caminhar de mãos pensas em uma estrada pedregosa de Minas Gerais. A máquina do mundo, ela pode ser entendida como a promessa totalizadora da ciência, que é, de certa forma, arrogante. Aqui algumas imagens da máquina do mundo. E agora é a hora do descanso, hora de tomar um café, de recarregar as energias, para ver posteriormente a segunda parte dessa revisão. Então, até lá.